Muito bem. Bom, em live nesta terça-feira, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a Polícia Federal foi tolerante com Roberto Jefferson. Paulo Edson Fiori tem os detalhes. Na live de Lula estavam previstas as presenças de Geraldo Alckmin, da senadora Simone Tebet e da ex-ministra Marina Silva. A campanha, no entanto, avaliou que seria melhor apenas o petista aparecer e, assim, aproveitar as falas em material de campanha. Em conversa que durou cerca de 2 horas, o candidato respondeu às perguntas feitas por cerca de 30 pessoas. Lula prometeu recriar o Ministério de Segurança Pública e dificultar a venda de armas no Brasil. Uma coisa é o cidadão que mora no meio do mato ter uma arma, sabe, para se proteger. Outra coisa é você ficar vendendo arma para todo mundo. A senhora viu na televisão o arsenal que o senhor Roberto Jefferson tinha. A senhora viu que no condomínio que mora o presidente, um vizinho dele, que era miliciano, tinha 100 metralhadoras. Se eu ganhar as eleições de tomar posse, eu vou fazer um decreto que vai acabar essa facilidade de comprar arma. Alguém para comprar arma tem que passar, sabe, pelas Forças Armadas, que também abriu mão de controlar. E a pessoa tem que saber para que quer essa arma. Você tem que saber por que o cara comprou a arma. Ninguém comprou arma para brincar. Ninguém comprou arma para estudar. O petista aproveitou para criticar a atuação da Polícia Federal na prisão de Roberto Jefferson. Ele deveria ter sido preso. A Polícia Federal, inclusive, na minha opinião, não agiu corretamente. Ela foi condescendente com ele e ainda quando ele saiu, o policial foi oferecer, não, o senhor pode pedir que o que o senhor quiser, a gente vai atender. Lula afirmou ainda que Jair Bolsonaro ofende diariamente as instituições, sendo preciso restabelecer a civilidade no país. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia. Por isso é que eu tenho dito para as pessoas, essa eleição não é uma eleição entre um candidato e outro candidato, entre um partido e outro partido político. Essa eleição que está em jogo, essa gente quer restabelecer a civilidade nesse país ou a gente quer continuar com essa barbárie? Lula tem concedido diversas entrevistas para veículos de imprensa nesses últimos dias de campanha. Quem está acompanhando é a Beatriz Manfredini. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Quais são os compromissos de Lula hoje? Olha, Cláudia, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. O compromisso oficial de Lula é uma entrevista à Rádio Mix de Manaus, que acontece neste momento. Esse é o único compromisso oficial da agenda dele, mas há uma expectativa de uma agenda pública à tarde aqui em São Paulo, que a gente ainda aguarda confirmação. Lula está em São Paulo, então dá essa entrevista de forma online. E o foco da campanha de Lula nesta última semana, aí pré-segundo turno, é falar bastante de economia e de temas que sejam importantes para a sociedade, como salário mínimo, desemprego, alimentos. E agora, nessa entrevista à Rádio Mix de Manaus, um tema muito importante também é o tema ambiental. Nós separamos um trecho de Lula colocando propostas aí para proteção, principalmente da Amazônia. Vamos ouvir. Já está provado cientificamente que você não precisa disputar, você não precisa tirar nenhuma árvore na Amazônia para você plantar soja, plantar milho ou criar gado. Ou seja, nós temos 30 milhões de terras degradadas de pasto e outras coisas que já foram plantadas que você pode recuperar, duplicar a produção de alimento no Brasil sem precisar derrubar uma árvore. O que nós precisamos é o seguinte: o Estado tem que ter uma compensação, sim. É preciso que a gente crie uma política de incentivo, é preciso que a gente faça um estudo profundo, e aí temos que fazer parceria com outros cientistas do mundo para que a gente possa pesquisar profundamente a biodiversidade da Amazônia. Lula tem participado, de diversas entrevistas, também tem focado bastante em transmissões ao vivo nas redes sociais para alcançar um público maior agora nesse pré-segundo turno, e também tem focado bastante no Sudeste. Praticamente a maior parte aí do segundo turno foi em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde Lula tenta ou ampliar ou virar o jogo e conseguir mais votos do que Bolsonaro
para tentar uma vitória agora no dia 30 de outubro. Portanto, a gente ainda aguarda essa agenda da tarde, que deve acontecer aqui em São Paulo. E a expectativa da campanha, eles estão definindo ainda o que Lula fará amanhã e sexta-feira. Sexta tem o último debate presidencial, né, no Rio de Janeiro. Então, a campanha define ainda se Lula já vai amanhã, quinta, ali mais ou menos para o fim da tarde, ao Rio de Janeiro, ou se vai só na sexta-feira. Mas na sexta está previsto um ato ali no centro do Rio de Janeiro, entre 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, mas sem a presença do ex-presidente, que não terá agenda na sexta. O que deve acontecer nesse último ato aí preparado pela campanha petista é que ele deve ser encabeçado por Simone Tebet, que mergulhou na campanha de Lula aí nas últimas semanas, já fez inclusive 2 atos no Rio sem a presença dele. Esse ato pode contar também com a presença de Marina Silva, as duas que vem empolgando bastante esse público, esses militantes e apoiadores da campanha do petista, e que, de acordo aí com as análises do pessoal interno da coordenação de campanha, tem trazido bastante votos e uma boa aí perspectiva para a campanha de Lula nessa reta final. Cláudia. Obrigada, Bia. Até mais aí. Hora certa na PAN, 10h30 agora. Vamos voltar com o Christopher. A gente viu o Lula focando sua campanha aí nos podcasts, nas entrevistas online. Ele viajou pouco para outros lugares do Brasil, focou realmente aqui no Sudeste, tentando conseguir esse voto que é necessário aí para vencer no segundo turno. É uma estratégia acertada essa de Lula nesse momento? Cláudia, é muito importante a gente saber que nesses últimos dias de campanha não dá para o candidato estar presencialmente em muitos lugares, né? O Brasil é um país muito grande territorialmente e dificulta muito para que ele faça escolhas por vários lugares na mesma agenda, no mesmo dia. Então, nesses termos, as duas campanhas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, têm escolhido os lugares prioritários e, evidentemente, têm escolhido os estados aqui do Sudeste, onde estão concentrados o maior número, né, de pessoas votantes. Os maiores colégios eleitorais estão especificamente em Minas Gerais e em São Paulo. Então, eles vão concentrar nesses últimos dias aqui nessa região. É importante destacar que a internet, principalmente comprovada a partir da eleição de 2018, ela tem uma capilaridade e uma expansão muito grande. Então, nesse sentido, utilizar esses mecanismos cibernéticos ou virtuais para falar com a população é algo extremamente relevante e muito prático do ponto de vista da logística da campanha. Eu acho, sim, que tanto Lula quanto Bolsonaro devem investir nesse final de campanha em podcasts, em lives que serão realizadas, na participação de pessoas que têm seguidores, influenciadores, porque nesse momento final será crucial para eles, para tentar retirar essa pequena margem que os afasta nesse momento através das informações vindas das pesquisas de opinião. Nós sabemos que o quadro está muito empatado, nós provavelmente teremos um segundo turno com uma margem muito curta de vantagem de um dos candidatos, e todas as estratégias nesse momento final são úteis e importantes para que esse resultado seja favorável a qualquer um dos dois. Bom, focando agora no presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, ele cumpriu a agenda ontem na Bahia. O destaque é de Carolina Abelim. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a mostrar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve na Bahia ontem. Vamos ver agora se a gente consegue entrar com esse VT mostrando como foi a agenda dele ontem, o destaque da Carolina Abelim. Em Guanambi, interior da Bahia, Jair Bolsonaro desfilou em uma caminhonete. O trajeto foi acompanhado por eleitores que o esperavam em alguns pontos da cidade e acenavam. Em comício, Bolsonaro discursou pedindo votos para ACM Neto do União Brasil, que concorre ao governo baiano. O candidato declarou neutralidade no segundo turno, mas Bolsonaro justificou a escolha, pois o adversário, Jerônimo Rodrigues, é do PT. Que aqui na Bahia nós temos posição. O nosso lado é o lado oposto do PT. Onde está o PT, nós estamos do outro lado. Por isso eu peço para os meus amigos da Bahia que, por ocasião das eleições agora dia 30, votem para governador 44 ACM Neto. O presidente também pediu aos apoiadores para conseguir mais votos até o próximo domingo. E o apelo que eu faço a vocês: vamos virar votos até o dia 30. Muita gente
votou no PT sem saber ao direito o que é o nosso governo. Mostre para eles que o nosso governo é o da paz, é do trabalho, é da prosperidade e é o da liberdade. Vamos conseguir, cada um, mais um voto, dentro da família ou entre amigos, que nós seremos vitoriosos no próximo dia 30. No fim do dia, Bolsonaro participou de comício em Barreiras, também interior da Bahia. Em entrevista à Jovem Pan Barreiras, o presidente prometeu fazer obras onde for mais votado. Em discurso na cidade, o chefe do executivo disse que o Brasil voltou a ter orgulho de usar as cores da bandeira. Rodeado de crianças no palco, passou o microfone para uma delas e defendeu a família. Ai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Bença pai, bença mãe, é isso aí, isso é educação, isso é família, isso é orgulho, isso é combustível que nos alimenta no dia a dia. A todos vocês da minha querida Bahia, muito obrigado por esse momento. Nesta quarta-feira, Bolsonaro mais uma vez vai a Minas Gerais. Pela manhã, visita Teófilo Otoni no Vale do Mucuri e à tarde Uberlândia no Triângulo Mineiro. Essa agenda ao vivo de Bolsonaro em Minas Gerais, o Bruno Pinheiro volta daqui a pouco e mostra para a gente os detalhes. Vamos voltar com o Christopher agora para analisar esse momento. Christopher, a gente viu aí o candidato Bolsonaro ontem esteve na Bahia, hoje em Minas Gerais, onde ele tem o apoio do governador reeleito, Romeu Zema. Essa viagem e esse foco também aí na região, no Nordeste, né, onde Lula tem uma preferência maior, o eleitorado no primeiro turno foi bem maior para Lula. Bolsonaro indo para esses estados agora, neste momento, para a Bahia, por exemplo, ele consegue conquistar um eleitor que é do Lula ou algum eleitor que ainda está indeciso? Então, lá no Nordeste, a gente sabe que a dianteira do Lula ela é muito grande. Então, muito pouco provavelmente, o Bolsonaro conseguiria virar o jogo entre os estados do Nordeste. Mas, sabendo disso, o presidente Bolsonaro tem assumido uma responsabilidade grande, que é de diminuir essa margem, que é muito grande, né, para o seu adversário. Então, ele tem focado principalmente nos maiores colégios eleitorais do Nordeste. A Bahia é o estado mais populoso, portanto, é onde tem a maior quantidade de votantes, né, de toda a região Nordeste. Então, nesse sentido, ele visitou várias vezes o estado da Bahia. Pela primeira vez, ele declarou o seu apoio ao governador, ao candidato a governo ACM Neto, né, que foi prefeito 2 vezes da cidade de Salvador, capital dos baianos, e nesse sentido polarizou com o candidato Jerônimo Rodrigues, que é do PT, e que nas pesquisas indica que o quadro lá também está bastante empatado. Então, nesses termos, o objetivo principal de Bolsonaro é atrair a atenção de uma população que está muito ligada ao Lula, né, e diminuir esses efeitos dessa dianteira que o Lula tem em toda a região Nordeste. É importante saber que Bolsonaro escalou um time de peso, né, de grandes nomes que são ligados à sua campanha para estarem também no Nordeste. Damares Alves, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, entre outras lideranças, inclusive dos grupos evangélicos, tem caminhado, né, em diversas cidades na tentativa de virar alguns votos, o que é possível, e ainda mais convencer aqueles que estão indecisos a votar no presidente Bolsonaro. Essa é uma estratégia muito válida, se caso surtir efeito, pode trazer resultados muito importantes, muito positivos para o presidente na reta final.